No jogo eu sou uma menina. Do nada, assim. Ô, gente, vamos continuar a matéria que eu passei na última aula. Tudo bem, Anne? Você melhorou? Bom dia. Nós estávamos falando de regência, né? O pior é que do nada chegam uns caras. Do nada chegam uns caras, professor, mandando um convite de amizade, professor, pra que eu sou menina, professor. Aí é triste. Gado. Ai, ai. Nós paramos em qual? Hoje é meu aniversário. Eu falei do visão, eu falei do atender, falei, não falei? Falou. Falou, não lembro. Eu acho que não falei do atender, gente. Eu parei no atender. Então vamos lá, olha. O verbo atender sem preposição é a ideia de acolher, de dar atenção. O vendedor atendeu o cliente. Com preposição, gente, é a ideia de responder, tomar em consideração. Por exemplo, o artista atendeu ao pedido do público. Deu para entender a diferença? Sim. Não? Deu, ué. Chamar sem preposição, convocar, mandar vir. Chama o Pedro. Entendeu? Você manda, convocou. Chama o bombeiro. Chama o Sidney. Sidney Gabriela. Pará, que merda, cara. Te odeio, praga. Tô zoando. E com preposição, gente, é de dar nome, apelidar. Por exemplo, chamou Pedro de tolo. Chamou Pedro de Pedrinho. Entendeu? Só na situação. É. Vamos pro próximo. Verbo esquecer e verbo lembrar, gente, é a mesma situação. O que acontece? Quando eu uso o verbo esquecer e o lembrar, vou pegar aqui de baixo, tá? Essa aqui, ó. Quando ele vem junto com os pronomes se, me, por exemplo, lembrou-se, esqueceu-me. Então, quando eu uso se, o me, ou qualquer outro pronome, eles vão exigir a preposição de. Por exemplo, deixa eu pegar aqui aqui, ó. Ela se esqueceu, aí vai exigir a preposição de, tá? Ela se esqueceu do livro. Sidney lembrou-me do seu aniversário. Agora, quando não tem, gente, estão vendo aqui, olha, ela esqueceu o livro. Como não tem o se ou o me, por exemplo, eu não uso o pronome, eu não uso a preposição de. Deu para entender? Yes. Por que o Caio desligou? Então assim, professor, não fez o trabalho de geografia, fica Uai. nessa aí. Já falei para você não me julgar por causa disso, porque eu tive motivos. Professora, eu não consegui fazer, não foi porque eu não quis, foi porque eu não dei conta, professora. Foi humilde, né? Querer, gente. Sem preposição, o verbo querer significa desejar. Eu quero um vinho. Gostaria mesmo. Eu não gosto dessas paradas, não. Você é novo. Ah, professor, suco de uva é melhor. Vinho é bebida de adulto. Maconha é melhor. Credo. Com preposição, gente. Quando crescer eu não vou te bancar, não, viu? Dá ideia de. Gente, com preposição dá ideia de estimar. Por exemplo, de querer bem, né? Quero a meus pais. Deu para entender a diferença? Sim. Deu? Agora, outros verbos. Obedecer e desobedecer. Quem obedece ou desobedece,
obedece a alguém. Então, eu obedeço ao pai. Ir, o verbo ir, exige a preposição. Aqui, gente, até o que nós estávamos vendo são alguns verbos que tem mais de uma regência, né? Agora, esses verbos aqui não, tá, gente? São outros verbos e eu estou mostrando para vocês qual a preposição que eles exigem. Então, o verbo obedecer e desobedecer exige a preposição a. O verbo ir também exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Vou à biblioteca. Olha esse negócio aqui, gente. Namorar não tem preposição. Normalmente a gente fala, por exemplo, fulano namora com cicrano, certo? Só que não, tá? Ana namora João. Não tem o com. Ah, professora, mas todo mundo fala com. O falar, a gente não tem problema nenhum. Tá? Na linguagem coloquial, no dia a dia, não tem problema nenhum. Na hora Na verdade, as regências, elas precisam, sobretudo, ser usadas, né, na linguagem escrita, na linguagem formal, que é bom a gente saber, né? A gente não sabe quando vai usar, quando vai precisar. Vocês vão precisar na hora de fazer atividade de prova, né? E o verbo preferir, gente, quando normalmente a gente fala preferir, por exemplo, eu prefiro água de coco, normalmente a gente usa o do que, né? Prefiro água de coco do que refrigerante, por exemplo. É errado. A gente prefere pessoa não é ser humano, não. Por quê? Água de coco é muito mais gostosa do que refrigerante. Eu não acho, não. Agora, o verbo preferir, gente, não é eu prefiro uma coisa do que a outra. Eu prefiro uma coisa a outra. Então, eu prefiro pudim a pavê. Isso é verdade. Ok? De limão da minha mãe, ó. Delicioso. Nossa, eu amo pudim. Regência nominal, gente, é a mesma coisa. É a relação do nome, né? Que pode ser um substantivo, adjetivo e um verbo, aquilo que ele relaciona, que é o seu complemento, se tem ou não preposição. Daí, gente, eu fiz quadrinhos, tá? O substantivo amor. Amor pelos. Aí eu tenho. Exige a preposição a, de, por. Amor pelos animais, amor de mãe, amor a Deus. Ansioso ansioso para ver vocês. Acessível a. Isto é acessível ao povo. Acostumado a, acostumado com. Estamos acostumados a ter razão. Estamos acostumados com. Estou acostumada com vocês, por exemplo. Agradável a. Sou agradável a todos. Alheio a ou alheio de. Ela está alheia de carinho. Estamos, né, alheio a tudo. Tem que ser alheios a tudo. Apto a, apto para. Estamos aptos para o trabalho ou ao trabalho. Aversão a ou por. Gente, eu sei que é muita coisa, mas a gente vai fazer muitas atividades para poder ir. Algumas coisas vocês já sabem do dia a dia, mas a gente vai fazer muitas atividades para poder ir, né, assimilando melhor. Aversão a por. Tenho aversão a pessoas ruins. Benefício a. Caminhada é um benefício à saúde. Gente, não vou ficar falando todos, não. Depois a gente vai. Vocês vão dando uma olhada aqui. Ô, Ana, eu não precisa copiar essa matéria, tá? Tá lá no Classroom. Deu para entender o que é regência nominal e o que é regência verbal? Sim. Agora o que vão pegar? Livro de português. Professora, olha a minha sorte. No instante tem rodinha. É bom. Livros à mão, professor.
atividade A para página 28. no. E aí, gente, abre na página 164. 242. Eu toquei meu dedo na grelha. Meu micro-ondas tem uma grelha. Minha avó botou o café dela para esquentar. Não tirou a Tem grelha. certeza que Eu isso é não um sabia. micro-ondas? Aham, é o micro-ondas. Beleza. Aí, professora, ela não tirou a grelha. E ela tinha acabado de sair. E eu fui fazer meu mistão, bolado. Aí eu cheguei lá, fui tirar a grelha normalmente. O que aconteceu? O dedinho prensou lá e começou a queimar. Ó. Aí, na página 242, vocês vão ver, tá? Alguns verbos, igual assistir, aspirar, vocês estão vendo? Página Não, eu estou 242. vendo o Sidney Gabriela BR. Ou, vamos lá, Cid, né? Abre na página 242. Aí tem toda a matéria, viu? Tem até outros aí, olha. Na página 244, 245. Depois, regência nominal na 248. E aí, vocês vão fazer a atividade da página 250. A 253, de 1 a 6. Beleza. Tem que ler o texto da página 249, tá, gente?
Gente, estão bem aí, fazendo atividade? Tá tudo certo? Tô na 5. Não estão caladinhos. É que eu tô raciocinando.
Acabei. Vou esperar os coleguinhas. Vou esperar o Caio. O Sidney e Gabriela. Tô aqui, viu? Acabou? Não, fazendo. Sidney. O Caio acabou ou não? Não, tô quase, tô na última. E o jornal, gente? Sidney, parabéns. É hoje que é seu aniversário, não é? É. Obrigado. Parabéns. Deus te abençoe. Você continue sendo esse menino gracinha. Eu estava esquecendo. Aí eu lembrei do jornal e eu lembrei que você estava reclamando que era seu aniversário. É, foi hoje que eu tive que apresentar. Foi não, é. Não, E é o o Caio da te Raquel. homenageando. Por isso que o Caio está te homenageando? Não, ele tá me enchendo o saco. Sacanagem, cara. Não, isso é homenagem, professora. Certeza que se eu Se eu estivesse na fosse, escola, eu levaria ovo. se eu fosse encher o saco do Mas o bom Sidney, do eu aniversário é trocava que a se a gente foto, estivesse na escola mesmo, colocava, professora, a gente estaria de colocava a férias. foto do cabeça de martelo e chamava ele de cabeça de Júpiter. Isso seria zoar. Eu estou homenageando. E Salve acabou, Deus. Caio. Já acabei, professor. Então vamos lá, gente. Lê para mim, Caio. Nordestinos são vítimas de preconceito. Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao associar a migração para as grandes cidades, como São Paulo, à criminalidade. O certo é que a miséria estimula a violência e a migração, em tempos de pouco emprego, é um ingrediente de degradação urbana. Mas o preconceito de determinado tipo de paulistano contra os nordestinos existe, e assim como o preconceito racial, não é discutido nem assumido. Não são poucos os que veem os imigrantes, assim como eram vistos os imigrantes, não como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo violência. Crianças paulistanas acostumaram-se a ouvir o substantivo baiano, transformando em adjetivo genérico negativo para os nordestinos. Há um indício claro desse preconceito, graças em larga medida ao próprio poder público. São Paulo é a maior cidade com presença nordestina do Brasil, mas até hoje, que raiva, e quase ninguém sequer pensa no assunto. Não se imaginou um museu para contar a história da presença dos nordestinos na cidade, ao contrário do que existe para italianos, espanhóis, portugueses e judeus.
Fala-se muito na introdução dos currículos escolares da questão africana para estudar o negro. Justo, claro, mas raras escolas estimulam seus professores a discutir com os alunos a questão nordestina. Quando ocorre, geralmente é pelo lado depreciativo, como a pobreza das migrações. Isso é verdade, né, gente? A gente sabe que os nordestinos sofrem inúmeros preconceitos. Inúmeros, pela questão da pobreza, tem aquele estigma, aquele rótulo de falar que eles são preguiçosos e eles não são, até o próprio sotaque deles. Então, o maior fator, na verdade, o principal fato que faz com que eles sofram preconceito é o preconceito social, né? Porque é uma das regiões mais pobres do Brasil. Mas na hora de curtir uma praia, todo mundo adora. Mas eles gostam de ir para as praias, mas não gostam, talvez, de se envolver com o povo. Ou então vai lá, acha legal e tal, mas quando eles vêm para cá, tem todo um preconceito. Quase o nordestino, gente, ele sofre algum tipo de preconceito. Porque às vezes as pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Né? E muitos nordestinos foram para São Paulo justamente em busca de uma vida melhor. E lá eles não foram tão bem aceitos, né? Questão 1. Podemos perceber que nesse texto há predomínio, narração, argumentação, descrição, relato ou relato da argumentação? Argumentação, professor. Argumentação. Também. 2. Nesse texto, o autor defende uma opinião muito importante. Para destruir o preconceito que vitima muitos nordestinos em cidades grandes como São Paulo. Para ele, a migração não provoca necessariamente o aumento da criminalidade. Exatamente, a imigração não provoca necessariamente o aumento da criminalidade. E aí é muito engraçado, né? O nordestino muitas vezes vai para São Paulo e sofre preconceito. Aí o paulista vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, e aí sofre preconceito, né? E aí? Professora, essa eu não consegui fazer toda, eu acho que só fiz a A, porque eu não consegui perceber um erro para eu trocar, entendeu? Então vamos lá. Questão 3. Nos textos argumentativos, os verbos cumprem um papel muito importante na expressão das opiniões do autor. Por exemplo, no primeiro parágrafo desse artigo, Gilberto empregou o verbo desqualificar para expressar a atitude de quem culpa os nordestinos pelo aumento da criminalidade nas grandes cidades como São Paulo. A força argumentativa do período já não seria a mesma, caso substituíssemos esse verbo por apontar ou indicar. Pensando nisso, releia os períodos abaixo e, em seguida, procure substituir os verbos grifados por outros que aumentem a força dos argumentos defendidos pelo autor, ou que sirvam como sinônimos para os que foram empregados por ele. Observe a regência dos verbos utilizados e faça alterações necessárias. Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao associar, aí vocês podem colocar os verbos relacionar, vincular. Botei assimilar. Assimilar. O que vocês colocaram, Anne e Caio? Eu tinha colocado associar-se. Não, né, Caio? Foi vincular. Muitos costumam desqualificar o nordestino ao associar, ao vincular. Pronto. O certo é que a miséria estimula a violência. O que vocês colocaram? Induz. Induz. Colocou o que, Anne? Incentiva, agrava, incita. Sei. Não são poucos os que veem os migrantes assim como eram vistos os imigrantes. Não como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza
E mesmo pobreza e mesmo violência. Vem, vocês colocaram o quê? Hein, meninos? Pro verbo Oi. vem, vocês colocaram o quê? Mas eu Anne, vi só o prosperar e trabalhar. E o outro. o vem, vocês podem colocar encaram, consideram. Você colocou outra coisa, ô Anne? Não. Professor, nesse prosperar e trabalhar, eu botei concentrar e trabalhar. Colocou o quê? Concentrar e trabalhar. Não, mas trabalhar já tá, uai. Então, isso que eu pensei, mas não escrevi Você pode colocar crescer, enriquecer. E geram. Realiza. Realizam? Realiza. Mas estorvos que realizam pobreza? Que provocam, que acarretam.